Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar as nossas aulas sobre estudo da circunferência. Essa é a nossa aula de número 2 e nessa aula a gente vai resolver duas questões onde a gente vai aplicar o conhecimento adquirido na nossa aula de número 1. E se você não assistiu a nossa aula de número 1, então clique no card que vai aparecer aqui acima, vai lá, assista a nossa aula, lá você vai aprender o conceito e também vai ver alguns elementos da circunferência. Depois você vem para cá para a nossa aula de resolução de questão e se você já assistiu a nossa aula de número 1, então vem para cá comigo e vamos resolver as duas questões da aula de hoje. Olha só, na nossa primeira questão, nós temos o seguinte: observe a circunferência abaixo e dê nomes aos segmentos. Aí nós temos aqui, gente, uma circunferência e dentro dessa circunferência, ou sobre essa circunferência, foi traçado alguns segmentos. E ele quer que a gente dê, olha só, dê nomes a esses segmentos que ele já pré-definiu. Olha só, nós temos aqui na letra A o segmento OB. Vamos analisar. O segmento OB, ele tem como extremidade o ponto O, e também o ponto B. E observando que esse segmento, ele parte do ponto O e vai até o ponto B, ou seja, ele parte do centro, já que nós chamamos o centro dessa circunferência de O, esse segmento parte do centro e vai até aqui, a borda da circunferência. A outra extremidade desse segmento, que é o ponto B, está sobre a extremidade, está sobre a borda dessa circunferência. E lá na nossa aula de número 1, a gente viu que toda vez que um segmento parte do centro e vai até a borda da circunferência, esse segmento, obrigatoriamente, ele tem que ser chamado de raio. Então, nesse item A, o segmento OB, ele tem como nome de raio. Aqui no nosso item C, o segmento AC. Aqui o ponto A, e esse segmento tem como extremidade o ponto A e também o ponto C. Então está aqui o nosso segmento. Observe que esse segmento ele está sobre a circunferência, tanto o ponto A como também o ponto C, só que nós temos um detalhe. Esse segmento nem parte do centro e nem passa, na verdade, por o centro. Então, quando isso acontece, quando nós temos um segmento que está sobre a circunferência, mas nem parte e nem passa pelo centro, esse segmento ele é chamado de corda, viu, gente? Essa é a definição de corda, que é um dos elementos da circunferência. O nosso item é, nós temos aqui o segmento CD, o segmento que parte de C e vai até D. Observe que a definição desse segmento é bem parecida, na verdade é igual a esse item do segmento AC. Observe que nós temos o segmento C, que tem como extremidade o ponto C e vai até o ponto D. Observe que esse segmento ele tem como extremidade ponto sobre a circunferência, mas não passa e nem parte do centro. Então, esse segmento também tem como nome corda, viu, gente? Aqui no nosso item B, o segmento OC, segmento que parte do O, que está no centro, e vai até o C. Quando isso acontece, a gente já viu aqui no item A, gente? Esse segmento também aqui é um raio da circunferência. Por quê? Porque ele parte do centro e vai até a borda da circunferência. Essa é a definição de raio. É todo segmento que parte do centro e vai até a borda da circunferência. No item D, nós temos o segmento AB. O segmento que parte de A, tem como extremidade o ponto A, e vai até o ponto B. Beleza? Observe, gente, que esse segmento, ele está, as suas extremidades estão sobre a circunferência, tanto o ponto A está sobre a circunferência, como também o ponto B está sobre a circunferência, só que esse segmento, gente, ele passa,
obrigatoriamente pelo centro. Esse segmento, ó, ele passa pelo centro. E quando isso acontece, gente, esse segmento é chamado de diâmetro, viu, gente? Isso aqui é o diâmetro da circunferência. Qual é a definição? A gente viu lá na aula passada, né? O diâmetro é qualquer segmento que tem como extremidades sobre a circunferência e obrigatoriamente passa pelo centro. Em outras palavras, gente, o diâmetro também é 2 raios, porque de O para A nós temos um raio e de O para B a gente também tem outro raio, então o diâmetro obrigatoriamente ali nós temos 2 raios. E por último, na questão 1 nós temos o item F, né? O segmento OD. Nós temos aqui um segmento que parte de O e vai até o ponto D. Observe que O é o centro da circunferência e o ponto D está sobre a circunferência. Então, obrigatoriamente, gente, o nome desse segmento é o raio, né? Pela definição, todo segmento que parte do centro e vai até a borda da circunferência é chamado de raio. Tranquilo? Agora vamos observar aqui a nossa segunda questão da aula de hoje. Olha só o que diz essa segunda questão. Considere a figura. Mais uma vez nós temos uma circunferência. Com essa circunferência nós temos alguns segmentos onde alguns pontos estão sobre a circunferência. Por exemplo, nós temos aqui o ponto A, o ponto M, o ponto B, o ponto N e o ponto C. Nós temos mais uma vez uma circunferência onde o centro a gente denominou como ponto O e ele, né, feito essas observações, ele pede. Agora, responda as questões. A primeira, se OM, ou seja, o segmento que parte de O até M, mede 3 centímetros, olha só, gente, se isso aqui mede 3 centímetros, vai de O até M, quanto mede AB? Olha só, gente. Se, primeiro tem que ver que o segmento OM, ele é o raio da circunferência. Ele é um raio da circunferência. Ele parte do centro e vai até ali a borda da circunferência. Então, OM é o raio. E nós sabemos que esse raio, nesse momento, ele diz que mede 3 centímetros. Beleza. E ele quer a medida do segmento AB. E quem é o segmento AB, gente? Parte de A até AB, tem a extremidade ponto A e ponto B. E, obrigatoriamente, esse segmento, ele passa, na verdade, pelo centro. Ele passa aqui pelo centro da circunferência. Então, nós temos aqui que o segmento AB, ele é o que, gente? Ele é o diâmetro da circunferência. E nós sabemos que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Com isso, nesse caso, se o diâmetro é 2 vezes o raio e o raio é 3 centímetros, nós temos aqui 2 vezes 3, então o segmento AB mede 6 centímetros. Viu, gente? Muito tranquilo essa observação, tá? Agora nós temos aqui o item B. Se MN, o segmento que vai de M até N, de M até N. Primeiro, observando, nós vemos que esse segmento, ele parte aqui, gente, ó, do ponto M, que está sobre a circunferência, vai até o ponto N, que também está sobre a circunferência, mas ele passa pelo centro, tá bom? Nesse momento ele passa pelo centro. Então, o ponto MN, mais uma vez, viu, gente? Mais uma vez não, dessa vez, o segmento MN, ele é igual ao diâmetro. Ele é um diâmetro da circunferência. Ok, né? Se MN mede 8, então nós sabemos que o diâmetro mede 8 centímetros. Nós temos aqui essa observação. Se MN mede 8 centímetros, a gente observou que ele é o diâmetro. Quanto mede OC? Nós temos aqui OC. O segmento OC ele parte do centro e vai até a borda da circunferência. Então, o segmento OC ele é igual ao raio da circunferência. E quem é o raio, gente? O raio é o diâmetro, lembra da aula passada, dividido por 2. Então, se nesse caso o diâmetro é 8
e nós vamos dividir por 2. Então, nós temos aqui 8 dividido por 2, que é igual a 4 centímetros. Então, nesse caso aqui, gente, se o segmento MN mede 8 centímetros, logo, o segmento OC, obrigatoriamente, ele vai medir 4 centímetros. Beleza, né? Vamos apagar isso aqui para nós fazer ali o nosso item C, né? A nossa questão C. Vamos apagar isso aqui também, porque para cada item, observe que ele está dando valores diferentes, viu, gente? O item C. Se OC é igual a X, então se esse pedaço aqui, gente, é igual a X, quanto mede OB? Tá aqui, ó, OB, ok? Então, se o segmento OC mede X, e a gente observa que OC, o segmento OC, é igual ao raio da circunferência, e esse raio é igual a X, então nós temos, ele pede quanto mede o segmento OB. Observe que o segmento OB ele parte do centro e também vai até a borda da circunferência, né? Ele tem como extremidade o centro e vai ali até a borda da circunferência. A extremidade está no centro e o outro ponto está sobre a circunferência. Quando isso acontece, gente, isso aqui é a definição de raio. Então, OB também é um raio da circunferência. Então, se ele é um raio da circunferência, então, nesse caso, também ele vai medir X. Então, quando isso acontece, se o segmento OC é igual a X, obrigatoriamente o segmento OB também vai ser igual a X. Beleza, né? E no último caso da aula de hoje, nós temos aqui, ó, se OA é igual a Y, vamos aqui, ó, passar aqui para a gente resolver essa questão D. Olha só, se OA é igual a Y, então se isso aqui é igual a Y, né, quanto mede AB? Vamos primeiro observar. OA, segmento OA, ele é o raio. Observe que ele parte do centro e vai até a borda da circunferência, tá? Está sobre a borda. Então, OA é igual ao raio, e esse raio vai medir Y. Beleza. E ele quer saber quanto mede o segmento AB, segmento que vai de A até AB. E aqui nós temos que observar o quê? Que esse segmento AB, ele vai, né, de uma borda para outra da circunferência, ou seja, tem como extremidade o ponto A sobre a circunferência e o ponto B também está sobre a circunferência, tanto o segmento, tanto os pontos, na verdade, ponto A como o ponto B estão sobre a circunferência, mas esse segmento ele passa pelo centro. Então, obrigatoriamente, o AB ele tem como definição sendo o diâmetro dessa circunferência. E quem é o diâmetro, gente? O diâmetro é 2 vezes o raio. É 2 vezes o raio. Nesse caso, se o diâmetro é 2 vezes o raio e o raio é igual a y, então, nesse caso, é 2 vezes o y ou 2y, como você quiser escrever. Então, se OA é igual a y, logo, AB vai medir 2y. Beleza? Pessoal, e assim nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, sobretudo, tenha entendido a resolução dessas duas questões, umas questões bem simples, envolvendo conceito e também elementos da circunferência. Aí assim, se você ainda não é meu aluno, vá ali embaixo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, viu, gente? Deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, deixe seu elogio, assim você vai ajudar bastante o nosso trabalho esse que é totalmente gratuito. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.